Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. Sadhguru, há momentos na minha vida em que eu estou excelente, dando o meu máximo. Mas daí, de repente, surge um sentimento estranho que me diz: sua queda está próxima. Isso me incomoda. Talvez você tenha acabado de aterrissar. Sim, e com esse sentimento se infiltrando no organismo, meu desempenho começa a se deteriorar. Então, Sadhguru, como é que lutamos contra essas vozes monstruosas dentro da gente? Quantos monstros você tem dentro de você? Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo duas vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim. Você precisa ou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso as pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Na Índia, temos um vocabulário enorme para essas coisas. Se você disser algo a alguém, esse é o meu Ahankara, esse é o meu ego fazendo isso, essa é a minha alma, esse é meu isto, esse é meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, o meu... Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Paramatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim, você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse, que desastre, 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral, que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que é que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples, diga-me sim ou não. Porque eu também irei te abençoar de acordo com sua pergunta.
Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? Qual é o departamento desses caras? É ciência política? É uma das disciplinas no... Não. Então como? Há infiltração na sua faculdade. Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado? Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos o intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora você está se cortando em todos os lugares. E você está se queixando disso. Não, quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar. Neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra, alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos, porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente? Sim ou não? Sem demônios, sem deuses, sem vozes, pacíficos. Sim ou não? Então, nós estamos nos queixando sobre o maior presente que temos. A única razão pela qual, em comparação a todas as outras criaturas, estamos dominando aqui é por causa da nossa capacidade cerebral, não é? Devido à perspicácia da nossa mente. Somos capazes de fazer quase tudo. E isso se tornou o problema. Então isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. E você está tentando lidar com isso cegamente. Agora todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto tomou conta da sua vida e está destruindo você. Faz você sofrer por nada. Se eu deixar você sozinho, em um quarto, somente consigo mesmo. Se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso. Que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. Para isso há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa o que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida. É tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. Se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. Caso contrário, Deus falará aqui, o diabo falará ali, Atman falará daqui, Paramatman falará de outro lugar. E eles o enlouquecerão. Namaskaram, Sadhguru. Você disse que Vakishuddhi não é apenas sobre falar a verdade, é sobre pronunciar os tipos certos de sons que nos beneficiam. Como podemos manter sempre o Vakishuddhi? Devemos entoar cânticos continuamente? Você pode explicar, por favor?
Veja, a fala é uma dádiva especial para o ser humano em termos da complexidade do que um ser humano pode proferir. Nenhuma outra criatura é capaz disso. Bem, um elefante pode trombetar mais alto do que nós. Pode fazer você ficar paralisado. Se ele vier e trombetar perto de você, ele o deixará paralisado só com um som. Um leão pode rugir. Pássaros podem fazer tantas coisas. Mas nenhuma criatura é capaz de se expressar com a complexidade com que podemos nos expressar. As línguas foram criadas conscientemente para que a simples pronúncia da língua purifique o sistema. A língua sânscrita foi criada assim. Então, a maioria de nós, provavelmente, está falando em inglês na maior parte do tempo. Não necessariamente todas as línguas em comparação com as línguas indianas, as línguas vernaculares, ou em comparação com o espanhol ou latim, ou mesmo o chinês, ou seja qual for. A língua inglesa tem uma gama mínima de sons, muito mínima. É por isso que, desde o seu nascimento, se você falar apenas o idioma inglês, você vai achar muito difícil pronunciar alguns mantras ou outros idiomas, porque você está usando uma gama muito mínima de expressões. Portanto, quanto mais minimalista for a gama de sons que você pronuncia, menos Vakshuddhi você tem. Portanto, agora você tem que corrigir isso com certa consciência ativa e com volição. Uma coisa é o som, outra coisa é a intenção do som. Você pode dizer "ei" com muito amor, ou pode dizer "ei" de outras formas. Agora, eles não produzirão o mesmo impacto no sistema, porque a volição da ação é importante. A maior parte do processo kármico está na volição, não na ação. Da mesma forma, a maior parte do karma está na volição, não no som. Mas, se os sons fossem estruturados cientificamente, como nos mantras e no sânscrito, então, mesmo se você pronunciar sem muita consciência, ainda assim você se beneficiaria simplesmente por causa da natureza do arranjo dos sons. Mas agora estamos falando de línguas que já não são feitas dessa forma. Portanto, é melhor lidar com isso usando a intenção. Acho que já falei sobre isso muitas vezes. Sobre essa senhora que saiu de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e fez um voto, sabe? Então ela simplesmente fez um voto. Se eu falar com alguém agora, se acontecer destas serem as minhas últimas, poderiam ser. Se estas forem minhas últimas palavras para esta pessoa, como eu as proferiria? Assim será com quem quer que eu fale. É uma maneira fantástica de corrigir o seu Vakshuddhi. Vakshuddhi significa purificar os sons que você pronuncia. Tornar-se consciente dos sons, da ciência dos sons e do impacto que isso tem sobre nós e como chegar a isso. É uma coisa fenomenal, é algo que leva mais do que uma vida para ser compreendido. Isso é Nada Yoga. Requer muitas coisas. Então, para fazer Nada Yoga, você tem um cântico. Se você o mantiver entoando sempre, eu nunca penso sobre isso conscientemente, mas se eu sentar ou ficar parado, sabe, Shambho, Shiva simplesmente acontecem para mim, não porque eu queira pronunciar. Apenas minha respiração simplesmente assume essa forma.
não está acontecendo somente porque estou em um programa ou porque estou fazendo algo importante ou não importante. Você pode simplesmente trazê-lo para a sua vida assim. Muitas pessoas decidiram usar palavras vulgares em suas conversas ou, hoje em dia, particularmente, vejo a juventude nos Estados Unidos tentando formar uma frase inteira com apenas uma palavra, sabe? Vejo que muitas pessoas na Índia também adquiriram essas coisas e, quando pronunciam essas palavras, as pessoas continuam dizendo merda, merda. Eu continuo lembrando elas, por favor, não faça aqui, por favor, não faça aqui. Então, essa é uma maneira de trazer o tipo certo de reverberação ao sistema. Isso é importante porque, se você simplesmente ficar em silêncio internamente, não há maneira melhor, é a maneira suprema. Se você puder simplesmente tornar-se quieto internamente, esse é o melhor caminho. Se isso não estiver acontecendo, a segunda melhor coisa é assim. Você pode dizer, Shiva, essa é a coisa mais próxima da quietude. Caso contrário, se somente uma palavra não servir para você, você pode ter algo um pouco mais elaborado. Se você precisa de algo cantado, você pode entoar Brahmananda Swarupa, algo, ou qualquer mantra que tenha escolhido entre os 5 ou 6 que estão lá. O que quer que ressoe em você, simplesmente faça isso. Acima de tudo, para trazer a intenção certa em todos os sons que você pronuncia. Se você colocar a intenção certa em cada som que pronuncia, esses sons irão reverberar de uma certa maneira dentro de você. Essa fundação do tipo certo de reverberação é necessária. Se você quiser usar esse sistema humano como uma possibilidade superior, caso contrário, ele apenas se arrastará atrás de você o tempo todo. Se você deseja que este seja uma possibilidade maior, deverá ter uma fundação com o tipo certo de reverberação e de Vakshuddhi, ou que a purificação dos sons que você pronuncia seja uma parte importante disso. Mas se você puder ficar totalmente quieto, nada melhor do que isso. O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. O que as pessoas chamam de amor hoje em dia é, na verdade, apenas um esquema de benefício mútuo. Você tem que cair de amores. Algo de você deve cair. Então só assim haverá espaço para o amor. Como podemos nos livrar do passado e dos eventos difíceis na nossa vida? Alexandre, eu pensei que o amor fosse sobre se unir, não sobre se separar. Eu sei. Então, eu sei que essas coisas acontecem em todos os lugares porque não estamos vendo a vida como vida. Nós fomos educados, nosso sistema de educação, nossa ideia de ciência e tecnologia resumiu-se em como usar tudo para o nosso benefício. Desde a menor bactéria até o maior animal do planeta, nós queremos usar tudo para nosso benefício. O próprio planeta, nós queremos explorá-lo em nosso benefício. E nisso, infelizmente, os seres humanos também estão incluídos. Portanto, isso que as pessoas chamam de amor hoje é, na verdade, apenas um esquema de benefícios mútuos. Você me dá isso, eu lhe dou aquilo. No momento em que você não me der isso, eu não lhe darei aquilo. E é por isso que você começa a pergunta sobre amor, com separação e divórcio. Isso é verdade. Na minha concepção de vida, amor é sobre entrelaçar duas vidas juntas, duas vidas que se tornam uma só.
Mas agora estamos falando de separação. Hoje em dia, quando falamos sobre amor, as pessoas perguntam, pensam em termos de prazo de validade. Quanto tempo isso vai durar? Portanto, é uma situação lamentável, na qual as pessoas não conhecerão a profundidade de compartilhar a vida com alguém, ou sabe, porque quando você realmente quer incluir alguém como uma parte de sua vida, você terá que abrir mão de uma parte de si mesmo. Algo de você deve cair. Essa expressão é em inglês, não sei como eles dizem em francês, mas a expressão em inglês, caindo de amores, é uma boa expressão. Veja, você não pode subir de amores, não pode voar de amores, não pode escalar de amores. Você só pode cair de amores. Algo de você deve cair. Portanto, neste momento estamos tentando escalar de amores. Por isso, há problemas o tempo todo. Então, existe uma expressão em francês para cair de amores? É a mesma, é tomber amoureux, que é cair de amores. Se traduzirmos, teremos a mesma expressão. Isso é bom. Os franceses ainda estão caindo de amores. É bom ouvir isso. Porque, para a maioria das pessoas, isso se tornou apenas um esquema de benefício mútuo. Como conseguir o que eu quero? Amor não é sobre conseguir o que você quer. É uma oportunidade para se tornar vulnerável. É uma oportunidade para se perder. Isso não é um projeto com fins lucrativos. O amor não é um projeto com fins lucrativos. É estar disposto a perder. É disso que se trata. Mas no momento em que você pensa em lucro, então, é claro, desde o primeiro dia, há atrito. Somente por causa dos hormônios, sabe, da atração, é que as pessoas talvez estejam se unindo. Do contrário, da forma como as sociedades modernas estão se estruturando, nós quase não deixamos espaço para o amor. Trata-se apenas do que eu posso obter de você. Portanto, quando esse é o caminho, a separação é um processo natural. Por quê? Se você está tentando extrair a alegria de alguém, então isso não vai funcionar. Se a sua vida é sobre compartilhar o que você tem de melhor, então isso vai funcionar. Não estou dizendo que não exista, mas infelizmente, em grande parte, está se movendo nessa direção. O que posso obter de você? O que você pode fazer por mim? Não é sobre o que eu posso fazer por você. Por isso, esse cair de amores tem que ser resgatado. Neste momento, as pessoas estão fazendo amor. Não, você precisa cair de amores. Algo de você deve cair. Então, só assim haverá espaço para o amor. Caso contrário, será apenas um esquema de benefícios mútuos. No momento em que não houver benefícios para você, é claro, vai acabar. Deixa eu lhe contar uma piada. Tudo bem? Os franceses permitem uma piada, certo? Sim, eu adoro piadas. Um francês acabou de terminar um namoro e recebeu uma mensagem de texto em seu celular em que a garota dizia acabou. Então ele estava lendo lentamente e a sua mãe veio e perguntou: o que você está lendo? Ele não queria contar a ela, então disse: estou lendo uma receita muito boa, sabe, uma comida gourmet. Ela olhou para ele e disse: parece que você chegou na parte de cortar cebolas, porque ele estava lacrimejando. Parece que você chegou na parte em que estão cortando cebolas. Portanto, mesmo que você lacrimeje ao cortar cebolas, se cozinhar bem, ainda assim a comida ficará gostosa, certo? Então, toda essa questão sobre os seres humanos não serem capazes de lidar com seus relacionamentos, uma coisa importante é que, agora na língua inglesa, isso está se tornando assim, eu acho, que podem ter sido os franceses que começaram isso. Veja, para nós aqui na Índia, quando dizemos relacionamento, isso pode ser muitas coisas. Pode ser com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos. Há um relacionamento entre o guru e o discípulo, uma variedade de relações. Mas no Ocidente, atualmente, se você disser que é um relacionamento, isso significa que é um relacionamento baseado no corpo, infelizmente. Por causa disso, eles estão pagando um preço, porque o corpo não é a única maneira de estabelecer relacionamentos. O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. Intelectualmente você pode ter relacionamentos, emocionalmente você pode ter relacionamentos. Por isso, os relacionamentos emocionais são sempre muito mais, mais tocantes em sua vida, mais ternos para você.
do que os relacionamentos baseados no corpo. Mas neste momento, fizemos com que as coisas ficassem assim. Se você pronunciar a palavra relacionamento, todos pressupõem que você tem um relacionamento baseado no corpo. Tenho até medo de usar essa palavra. Se eu disser, tenho um bom relacionamento com o Alexandre, as pessoas pensarão outra coisa. Você acha que o relacionamento emocional será ou pode ser mais poderoso do que o relacionamento corporal? Obviamente, os corpos só podem ter encontros, não relacionamentos. É preciso ter uma mente e emoção para ter um relacionamento, não é? E isso é muito poderoso. Se você investir as suas emoções em algo, só então a vida se tornará poderosa e, sabe, realmente significativa para a sua existência. Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto. Sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram, e com um engajamento muito bom, todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em
segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de 1 ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder. Se você não está ciente disso ainda, Shiva, no yoga, é visto como, não como um deus, mas como o Adi Yogi, o que significa que ele é o primeiro yogi. E o Adi Guru, o que quer dizer? O primeiro guru. E hoje, yoga como uma ciência, yoga como um sistema, yoga como uma tecnologia para o bem-estar interior, está disponível para nós somente por causa do papel do feminino, pois Parvati o obrigou a ensinar. Por ele mesmo, ele nunca teria feito isso. Então, como ele se tornou o primeiro guru,
Naturalmente, ele formou discípulos e devotos. Os 7 primeiros discípulos a quem ele ensinou yoga, que são conhecidos como Saptarishis, desses Saptarishis, todo o misticismo do Sul proveio de Agastya Muni. Ele é tudo para nós aqui, porque tudo o que nós sabemos veio dele. Ele foi discípulo direto de Shiva. Outro discípulo foi Bhrigu. Bhrigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino, porque a devoção é feminina. Ele se tornou um grande devoto de Shiva. Então todos os dias ele vinha e queria fazer. Ele queria dar 3 voltas em torno de Shiva, o que significa que ele queria fazer Pradakshina 3 vezes. Ele não começava o seu dia sem fazer isso. E Parvati estava bem ali. A essa altura, ela também era um ser plenamente iluminado. Mas ele a ignorava completamente e só andava ao redor de Shiva, nunca ao redor dos dois. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então um dia, ela se sentou perto dele. Em seguida, Bhrigu chegou e não tinha como andar ao redor de Shiva sem também andar ao redor de Parvati. Então ele pediu que ela se afastasse. Esses são os modos de um devoto. Eles não são pessoas lógicas, muito femininos, mas eles são intensos. Parvati disse, por que eu deveria me afastar? Ele disse, eu vou andar somente ao redor do Senhor, não de você. Bhrigu viu que não tinha espaço suficiente para ele andar ao redor somente de Shiva. Por isso, ele se converteu em um rato e andou ao redor somente de Shiva, ignorando Parvati ou excluindo Parvati do circundar. Assim, Shiva simplesmente se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Então ele observou a coisa toda e segurou Parvati e a colocou no seu colo, só para ver o que ele faria. Como ele iria circundar Shiva sem circundar Parvati agora? Porque ela estava sentada no seu colo. Então Bhrigu se transformou em um pássaro e voou somente ao redor de Shiva. Shiva estava completamente entretido por essa devoção, muito contente e também se divertia pela maneira como o devoto se expressava e pela maneira como Parvati ia se enfurecendo por causa dessa discriminação. Então Shiva disse, tudo bem, vamos ver o que você vai fazer. E ele simplesmente a fundiu como uma parte dele mesmo. Shiva tinha se tornado metade Parvati e metade mulher, metade homem. Este é metade homem, metade mulher. Se alguém souber como nutrir este aqui em toda a sua extensão, então se tornará metade homem, metade mulher, e é assim que será. Assim, isso é chamado Ardhanari, quando ele é metade homem e metade mulher. Então ele fez dela uma parte dele mesmo, só para ver o que o devoto faria. Agora, Bhrigu se transformou em uma abelha e andou ao redor apenas da perna direita. Então Shiva e Parvati ambos riram e disseram, esse não é um homem. Ele é muito feminino. Aquilo a que ele se dedica é tudo para ele. Ele é cego para todo o resto. Então ele apenas zumbiu ao redor da perna direita, se recusando a contornar a perna esquerda, porque essa era Parvati. Assim, essa forma infantil de devoção de Bhrigu era divertida e agradável, mas ao mesmo tempo, Shiva não queria que Bhrigu se perdesse em sua devoção e deixasse escapar a natureza suprema da existência. Assim, ele entrou na postura yógica de Siddhasana, em que não havia maneira dele
circundar sua perna ou qualquer outra parte do seu corpo, se ele tem que fazer isso, ele tem que fazer por ambos os princípios, do feminino e masculino. Portanto, foi assim que este corpo se tornou dessa forma, em que ele é metade masculino e metade feminino, ou masculino e feminino em proporções iguais. Se alguém souber como nutrir este aqui, ambas estarão plenamente ativas e vivas em cada ser humano. Se deixarmos essas duas partes de nós reverberarem, uma tão intensamente quanto a outra, cada um de nós poderá ser 100% homem e 100% mulher dentro de nós mesmos. Toda a ciência do yoga é baseada nisso, que você não perca nem o masculino, nem o feminino em você, porque qualquer um deles seria uma vida desequilibrada. Agora, quando dizemos yoga, nós estamos falando sobre uma dimensão que inclui tudo. Não é um exercício ou um processo para criar saúde. É sobre o bem-estar supremo do ser humano, no qual não se pode excluir nenhum aspecto da vida. É sobre alcançar uma dimensão além de todas as dimensões. É sobre um sistema e um método para usar o seu próprio sistema existente como uma escada para o divino, para fazer do seu corpo, para fazer da sua mente, para fazer da sua emoção e das suas energias uma escada para o divino, para fazer de você mesmo um passo adiante na direção da sua natureza suprema. Namaskaram, Sadhguru. Existem muitos debates sobre imigrantes nos Estados Unidos neste momento. Qual é a solução para isso? Os Estados Unidos são uma terra de imigrantes, certo? Até mesmo hoje existe um grande fluxo. Se vocês abrirem seus muros e portões, creio que em 3 meses vocês terão 1 bilhão de habitantes. Ok? Portanto, a migração é um grande problema. Se 1,6 bilhão de pessoas começarem a migrar, nos próximos 8 a 10 anos isso supostamente acontecerá. Já está acontecendo. Apenas imagine qual cidade no mundo será habitável. Apenas imagine. Amanhã de manhã, se houver 20 milhões de pessoas a mais em Los Angeles, você poderá construir moradias para elas? Você pode oferecer serviços básicos a elas? Você consegue manter educação para elas? Assistência médica para elas? Nada é possível. Mesmo em um país com esse nível de riqueza, não será possível construir isso. Quando as pessoas migram, veja, você precisa entender isso. Agora mesmo, entre a África e os Estados Unidos, na Espanha, na Itália, em todos esses lugares, todos os anos milhares de pessoas estão se afogando nas águas. Elas não são noticiadas. A mídia não noticiará isso. Ninguém quer noticiar isso porque são pessoas indesejadas. Mas algumas mortes serão noticiadas. Mortes são noticiadas. Alguém é capaz de noticiar o sofrimento humano por deixar sua terra natal, arrastar suas mulheres e filhos e ir para algum lugar? Esse sofrimento alguém já conseguiu noticiar, eu pergunto. A morte é a única coisa que importa? O sofrimento humano importa, não é? O sofrimento humano não pode ser noticiado pela mídia. Somente se houver mortes, eles dirão 100 pessoas morreram, 200 pessoas morreram. Mas essa não é a realidade. Essas milhares de pessoas que deixaram suas terras natais, onde viveram desde sempre, e vieram e procuraram, desesperadamente aqui e ali, perdendo suas esposas, filhos e maridos, e procurando aqui e ali, isso não é pouca coisa. A migração não planejada, é um processo muito cruel. E isso não é só em um único país, está acontecendo em todo o mundo. Então as pessoas acabam chegando em lugares estranhos sem saber o que é. Especialmente para mulheres e crianças. É uma história de terror. 1 ou 2 gerações passam por uma verdadeira história de terror.
Então por que as pessoas estão migrando? Todos os tipos de motivos são apresentados, mas vou lhe fazer uma pergunta simples. Se você tivesse um pedaço de terra e o solo fosse rico, você deixaria essa terra e iria embora? Se você tivesse árvores no terreno, você o deixaria e iria embora? Você pode sobreviver facilmente lá, pelo menos a agricultura de subsistência pode ser feita. Sua alimentação ocorrerá mesmo que você não ganhe dinheiro. As pessoas não iriam deixar isso e partir. No momento, isso está em questão. A alimentação básica está em questão. Então, nos últimos 40 anos, retiramos quase 37% da camada superficial do solo do mundo. Tiramos, não existe mais. Nós o comemos, jogamos fora, fizemos alguma coisa com ele, mas ele não está onde deveria estar. Então temos solo para mais 80 sem colheitas. Qual é o nosso plano para amanhã? Até 2035. Eles esperam que haja uma escassez maciça de alimentos. Simplesmente, porque desta vez, geralmente é assim a fome acontece por causa da falta de água. Hoje, porém, temos a capacidade de transportar água por meio de tubulações e canais. Mas desta vez isso vai acontecer por causa da falta de solo. Eles estão chamando isso de extinção do solo. Você já ouviu falar da extinção dos dinossauros? Você ouviu sobre Dodô se extinguindo? Mas essa é a extinção do solo, é o que estamos vendo. Mas, pelo menos ecologicamente, se o solo for rico, as pessoas permanecerão na terra, não a abandonarão para ir para outro lugar. Existem outros problemas. Agora as pessoas me dizem que 30 cidades do planeta têm 72% do investimento mundial. Com esse tipo de investimento desproporcional, obviamente as pessoas se acumularão em um só lugar. Isso precisa se expandir. Se o investimento precisa ser expandido, quem se arriscará a expandir seu investimento em um lugar onde é mais difícil fazer negócios? Você precisa criar um fundo que permita um pouco mais de dinheiro fácil. Se você quer dinheiro fácil, deve investi-lo em sociedades empobrecidas. Então estamos analisando isso de forma ampla, tentando trabalhar com as Nações Unidas e com as grandes empresas e criar um fundo em que as empresas receberão empréstimos facilitados por longos períodos de gestão, de 12 a 15 anos. Assim você tem tempo para ir até lá, treinar as pessoas, criar talentos, criar um negócio e criar meios de subsistência lá para que as pessoas não precisem ir embora. Que tipo de negócio? Bem, as empresas podem decidir de que tipo dependendo do contexto das pessoas, da natureza de tudo o mais que está lá, do ecossistema. Mas, se não fizermos isso agora, se não expandirmos o investimento mundial em várias áreas, você verá que quando um segmento da população está vivendo com tanto conforto e bem-estar, outro segmento não tem nada. Você não pode controlar isso. Durante todos esses anos você controlou isso porque não havia transporte. Entende? Atualmente todo mundo tem transporte. Quando 1,5 bilhão de pessoas começarem a se deslocar, não um muro. As pessoas tentarão construir muros em todos os lugares. E o muro é uma solução somente até quando a maré estiver em um determinado nível. Quando a maré aumenta, ela cairá sobre o muro. De uma forma ou de outra eles entrarão. Não importa que tipo de barreiras você coloque. Nos próximos 10 anos eles chegarão de qualquer maneira. A menos que você faça investimentos em vários lugares e crie meios de subsistência. Os negócios precisam ser estruturados dessa forma. Sua ambição, seja ela qual for, quero que você entenda isso. Você perceberá isso no decorrer de sua vida, mas se você perceber logo, será melhor. Em termos de atividade, seja qual for a atividade que realizamos no mundo, quanto mais fundo tocamos outra vida, essa é a mais profunda satisfação da atividade. Esse é o propósito da atividade, com certeza. Você quer escrever um livro que ninguém quer ler? Não. Você quer cozinhar algo que ninguém quer comer? Você quer construir um prédio onde ninguém quer morar? Quando você faz alguma coisa, você quer que ela toque a vida de alguém. Então, se for esse o caso, você deve pensar, nesses termos, como impactar o maior número possível de vidas e onde podemos fazer isso. Se não criarmos essa oportunidade e permitirmos que as migrações ocorram, veremos coisas terríveis acontecerem, e isso irá aumentar de forma tremenda. Se não expandirmos os investimentos, se não expandirmos os negócios nas sociedades que estão presas na pobreza neste momento.
Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta, foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou, bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu, mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é, se eu disser, você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora não procure
por essas kalpavrikshas na floresta, você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele, que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém,
Se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como um embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é: ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz. Em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre,
Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa e a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação.